Salve, salve, senhoras e senhores, bebuns e bem boas deste Brasil dantes muito mais varonil. E hoje vamos proceder, finalmente, à avaliação de mais uma cerveja, que talvez seja boa, né? E que hoje estava barata. O normal dela não é ser muito barato, hoje estava em oferta. Tá? Mas antes disso, uma conversinha aqui, né? Como sempre, um prolegômeno. Para quem me conhece aqui só do canal, provavelmente não sabe que eu tenho um blog, a Marreta do Azarão, desde 2009, fez 16 anos agora. Né? E na verdade, esse canal, As Boas e as Baratas do Azarão, ele é uma ramificação do blog. Lá no blog eu escrevo sobre tudo, ponho lá poema, ponho crônica, conto, comento notícia e escrevia sobre cerveja também. E até que um belo dia eu resolvi transformar um pouco, né, dessas postagens que eu faria sobre cerveja nesse canal e fazer essa brincadeira com a boa e barata, né? Porque entre meus amigos, né, é notória a minha fama de ser mão fechada, canguinha, né? Só comprar cerveja barata. Então eu quis brincar com isso. E também, né, quis brincar, debochar um pouco dessa meio quase recente aí, né, falsa sofisticação da cerveja. Essa coisa da cerveja artesanal, harmonizar com isso, né, esse pseudo refinamento com que as pessoas se vestem. Quis debochar um pouco disso também. E surgiu o canal. Mas o blog é muito mais antigo. E ao longo desses 16 anos de blog, eu fui, sem ser a intenção, eu fui amealhando certas pessoas ali, que hoje eu posso dizer que são meus amigos, que eu considero meus amigos. Remotos, um apenas eu vi rapidamente, né, os outros sempre remoto, mas são pessoas, alguns estão desde o começo, outros chegaram um pouco mais recente, e de alguns até, em termos de internet, pode-se dizer até que eu sou íntimo. Eu tenho lá o contato dos caras no WhatsApp, eles têm o meu, uns 5 ou 6 eu tenho contato. Um outro, mais antigo, eu não tenho contato, mas eu tenho o e-mail. Então eu fiz aí esses amigos ao longo desses anos de blog. E existe uma classe especial de leitores, especial, intrigante. São leitores que apareceram, numa certa época, tiveram uma fase muito ativa no blog, de comentário, de sugestão, de contribuição, e de uma hora para outra, da maneira que apareceram, sumiram. Né? Um deles, o Altamir Pinheiro, o famoso guerrilheiro de Garanhuns, dono do blog Chumbo Grosso. É um cara já meio velhão, né? O cara tem uma escrita divertidíssima, debochada, desbocada, bobagenta. Né? O cara é uma figura. Né? Ele é sócio fundador do Clube dos Punheteiros de Garanhuns, segundo ele. Odeia o Lula, chama ele de o ceboso de Caetés. E é detentor também de receitas ancestrais. Ele tem lá aguardentes, onde ele infunde cascas sagradas de árvore, né, para paldurecência. Ele tem receitas excelentes de licores, de pimenta. Certa vez ele até fez uma gentileza, ele mandou um kit pelo correio. Veio lá uma garrafada de aguardente, que ele chama de pau dentro, cheia de casca de árvores afrodisíacas. Uma manteiga de garrafa, uma pimentinha e um licor de canela delicioso. E o guerrilheiro, a última postagem dele no blog, Chumbo Grosso, foi no começo de 2023, né? Início dessa desgraça desse governo do Lula. Depois disso ele nunca mais postou, tem o e-mail dele, mandei os dois, não respondeu, espero que ele esteja bem vivo, né? Porque ele recebia ameaças de político da cidade que ele vivia denunciando lá. Tomara que ele esteja bem, só tenha cansado desse mundinho da internet. Um outro assinava como Cássio do Recife. Comentários sempre muito bem escritos, muito respeitoso. Ele cometia, assim, o exagero, mais do que hiperbólico, de se referir a mim como mestre, dizia que aprendia com as minhas postagens. E quando eu lembro dele, ele sumiu, Cássio do Recife. E quando eu lembro dele, eu tenho uma certa preocupação, porque durante a pandemia, ele estava lá passando por um perrengue meio financeiro, porque ele, junto à esposa, eles tinham lá uma escola infantil, e com a pandemia aquilo estava para fechar, e ele nunca mais apareceu. Né? Espero que ele esteja bem, tanto financeiramente, e que de repente também o vírus chinês não tenha o vitimado, né? E nem ou alguns dos seus. Um outro, esse então, acho que a maior figura que já apareceu aqui, ele se autodenominava o ex-boiola. Esse era uma figura. O ex-boiola, como ele disse, era um cara que tinha sido boiola, virou hétero, casou com mulher e tudo, e durante o ano inteiro ele se mantinha firme na posição de hétero.
Mas no carnaval, né, e ele sempre aparecia no blog, nos comentários, no carnaval, ele passou uns 4, 5 carnavais por lá, aparecendo, só nessa época, e no carnaval, com o conhecimento e o consentimento até da esposa, ele voltava à vida bandida. É como dizia o Chico, né? Um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia, que se chamava carnaval, e carnaval, e carnaval. Então, nesses dias de alegria fugaz, o ex-boiola voltava à vida bandida. Ele tinha lá, segundo ele, o comedor oficial, que era o Renatão. Mas de vez em quando pintava um japonês na jogada, que segundo ele fazia um bom pastel, mas tinha um hashi muito pequenininho. Tinha também um tal de, acho que René, que era um rapaz novinho, 22, 23 anos, cujo dote era análogo à idade, e era uma figura desse ex-boiola. E já faz aí uns 3 ou 4 carnavais que ele não dá as caras. Espero também que esteja bem, que não tenha acontecido nada, mas faz falta. Muitos comentários deles viraram postagem, era um sujeito engraçadíssimo, né? Uma outra, essa talvez que eu senti, mas falta, assim, a Jota. Ela simplesmente se chamava de Jota. Suponho que seja uma mulher, nunca vi a cara dela. Essa Jota, ela caiu no blog, por acaso, lá pelo ano de 2015, e ela tinha 25, 26 anos na época, hoje deve estar chegando aos 40. Né? E o que eu sei da Jota é que ela era de Belém do Pará, advogada, tá? Esse Jota, não sei do que é, nunca revelou se é Janaína, Jussara, Josefa, Jane, Jéssica, não sei, simplesmente por Jota, né? E ela colaborou com muitas coisas, tem poemas dela publicado no blog. Ela chegou a manter também um blog dela durante um tempo, o Elemento J, em alusão, né, ao fato de que na tabela periódica inteira, a única letra que não está presente é o J. Tem lá 118 elementos, se não me engano, já a tabela completou. Quando eu estudava, acho que eram 102, 103. E nesses 118 não tem um único símbolo do elemento que tem a letra J. E ela mantinha esse blog. Era um blog assim que tinha uma escrita até meio erótica, era muito bom, escrevia muito bem. E de uma hora por outra também ela desapareceu. E por que eu estou falando isso? Porque a cerveja de hoje tem a ver com essa Jota de Belém do Pará. Sempre que eu publicava alguma coisa de cerveja, ela comentava que quando ela saía com o marido, com as amigas, ela tomava uma cerveja chamada Tijuca, que é produzida pela cervejaria paraense Serpa. A Serpa é uma marca famosa, né? Tem o long neck da Serpa, eu já tomei, é boa, só que não é barata. Tá, uma long neck hoje, 350 dessa Serpa, deve estar uns 7, 8 reais. Não é barata, mas é boa sim. E essa Tijuca era fabricada pela Serpa, mas era uma cerveja, não era premium, né? Era Pilsen. Eu fiquei curioso, mas por aqui eu nunca vi. O tempo foi passando. E um belo dia, eu acho que a Jota já tinha até sumido do mundo virtual, desse mundinho virtual aí, acho que ela já nem mais dava as caras. E eu vi uma long neck dessa Tijuca que ela tanto falava. Não era exatamente barata, mas também não era tão cara quanto a irmã mais velha dela, a Serpa. Comprei uma para matar a curiosidade. Tomei, achei nada demais. Não teria tido o mesmo resultado se tivesse tomado uma Brahma, uma Antártica. Também nunca mais vi. Aí, uns um mês e pouco, 2 meses para cá, eu tenho dado de cara no mercado com essa cerveja aqui. Com a Tijuca, puro malte. A outra era Pilsen normal, de milho, essa aqui é puro malte. Lembrei, claro, da Jota, né? Mas não comprei, porque ela não é também exatamente barata. Ela não está na faixa de preço das boas e baratas aqui do blog. Tá? Ela fica acima da régua, do sarrafo ali. Está na faixa de 4 e pouco, quase 5. Então não tinha comprado por enquanto. Aí hoje, minha caminhadinha matinal de sábado, né? Eu saio de casa, subo até uma avenida, pego a marginal de uma rodovia e ando ali uns 8 km, 9 km. Ao longo desse trajeto, tem 3 grandes lojas de redes atacadistas. Eu vou já passando por elas, dando uma olhada em preço de cerveja. Hoje, na volta, eu entrei na rede atacadista Paulistão e estava lá essa Tijuca. De R$ 4,95, não é barata, por R$ 2,79. Eu falei, opa, ela está barata. Comprei 2, tá? Só 2. Não sei se é boa. Tá? Se eu não gostar dela, eu vou ter que amassar essa latinha. Então eu comprei outra para depois guardar na minha coleção. Né? Então é o que a gente vai ver agora. Se essa cerveja Tijuca, puro malte, né? Se ela realmente é boa ou não. É a cerveja que veio do Pará, né? Lá da terra do tacacá.
Então vamos ver. Vamos abrir aqui a tijuca. Tá? A embalagem da outra era mais bonita. É um azul mais clarinho, um amarelo assim um pouco mais o bronze, sei lá. Uma embalagem melhor. Essa aqui não é feia, mas... enfim. Vamos lá abrir. Vê. Agora, prestem atenção no som do Big Bang, o som da criação do universo. Né? O meu viril canecão. E vamos aqui. Amarelo é um amarelo normal, né? Não é dos mais claros, mas também não é aquele amarelão assim, né? Pujante. A espuma também parece uma boa formação, olha lá, uma boa permanência, parece. Um bom perlage, não sei que porra é perlage, mas tudo quanto é canal que o cara fala perlage, acho que deve ter um bom perlage também, né? E vamos dar uma beiçada. Tem cerveja? Realmente isso aí é uma coisa que eu senti. Que tem um cheiro de pão, de panificação, por causa do fermento. O fermento que faz a cerveja é o mesmo que faz o pão, né? Saccharomyces cerevisiae. É aquele mesmo que você põe na massa do pão, fermento biológico. É o mesmo. Né? Então algumas realmente tem aquele aroma gostoso, eu gosto de panificação. Essa aqui tem também, mas de doce. Ele é doce. Parece que sonho de padaria. Tem o cheiro de panificação, mas de sonho de padaria. Doce. Ó, ela é adocicada, ela lembra doce mesmo. Ela lembra doce mesmo. A única vantagem dela aqui é que ela é acho que 4,9% de graduação, que é uma graduação um pouquinho acima do normal. Né? Deixa eu ver. É, isso mesmo, 4,9%. Ela é fabricada por Serpa, Cervejaria Paraense, etc, etc, etc. Belém do Pará, terra do tacacá. Que também não é grande coisa tacacá, não. Eu já morei no norte, tomei tacacá, não é ruim. É um caldo, tem um tucupi, uma gominha de mandioca, um camarãozinho, não sei o quê. Mas uma canjinha de galinha é bem melhor do que aquilo lá, tá? E eu não sei porque as pessoas, né, se ufanam, não sei se só no Brasil, o Brasil tem disso, né? A pessoa se ufana de uma comida. A terra do tacacá, do pão de queijo, do vatapá, comida aqui vira até patrimônio cultural e material. Eu não entendo isso daí, né? Talvez porque o brasileiro seja um povo tão fodido, né? Tão despossuído de tudo, tão miserável em tudo quanto é aspecto, não só no financeiro, que eles se apegam a isso, né? Sou da terra do tacacá, sei lá também se é isso, né? Eu só falo besteira também. Mas, ó, ele é doce. Gostei, não. Dá pra tomar, mas não gostei. Cerveja doce, sabe? Adocicada mesmo. Veio examinar aquele cheiro de sonho de padaria. Olha, vai dar não. Vou tomar, lógico, né? Essa ela tinha massa, a outra eu tomo pra guardar. Ou, melhor dizendo, talvez eu deixe na geladeira. Faz tempo que eu não dou uma zoada com meu amigo Fernandão. Eu deixo na geladeira e quando ele vier aqui eu ofereço. Olha, Fernandão, uma boa cerveja. Não sei, vou resolver o que eu faço. Mas realmente, nem que tiver R$1, não, R$1 conta. R$1 também eu não resisto, não tem jeito. Né? Mas se tiver 2 contos, eu já não compro. Né? Se tiver R$1, aí meu amigo, aí eu não sou de ferro, né? Aí vai com doce mesmo, joga com um negocinho pra disfarçar, enfim, tá? Mas não, ela não vai ser ungida pelo meu ereto cajadão, não vai ser sagrada cavaleira da tábua que desce redonda, né? Ela vai ser esmigalhada pelo meu poderoso marretão. Tá? Realmente não recomendo. Se não fosse doce, mas não dá. Não dá. Então, meu poderoso marretão. Como diria o Hulk, o marretão esmaga. Está aqui, devidamente esmigalhada, não passou pelo crivo do azarão. Tá? Não recebe o selo ISO azarão de boas e baratas. Tá? Então, se você encontrar por aí, meu amigo, fuja, a não ser que você goste de bebidinha doce. Tá? Então é isso. Até uma próxima.